Olá, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez, eu, Pastor Medeiros, preparei mais um esboço de pregação sobre o Filho Pródigo para você usar aí nas suas ministrações. Mas antes de nós continuarmos a falar sobre esse esboço, eu quero ser grato a todos os inscritos do nosso canal, você que tem compartilhado, você que tem deixado nos comentários aí de qual cidade você está assistindo esse vídeo, você que tem contribuído com o nosso trabalho, Deus possa te recompensar poderosamente, tá bom? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixa aquela curtida, compartilha esse vídeo e deixa de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Preparei um esboço com 4 tópicos, resumidamente, bem básico, mas eu tenho certeza que vai te ajudar a auxiliar aí na mensagem que você está preparando sobre o Filho Pródigo. Vamos então para a tela do nosso computador. Vindo então para a tela do nosso computador, tem um tema e o texto base. Tema da mensagem: voltando para a casa do Pai. Texto base está no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15, o verso 18, que diz assim: levantar-me-ei, e irei ter com meu Pai. Vamos partir para uma pequena introdução. A parábola do Filho Pródigo é uma das mais conhecidas e tocantes ensinadas por Jesus. Ela revela a profundidade do amor do Pai celestial, a realidade do pecado e a possibilidade de restauração. Em Lucas capítulo 15, nos mostra 3 parábolas sobre o que se perdeu: a ovelha, a dracma e agora o filho. No verso 18, encontramos um ponto de virada: o arrependimento sincero de alguém que reconheceu o seu erro e decidiu voltar para casa. Vamos fazer um pequeno contexto histórico? Jesus contou esta parábola aos fariseus e escribas que criticavam o fato de ele receber pecadores. Está lá em Lucas 15, do 1 ao 2. As parábolas são uma resposta à dureza de coração dos religiosos da época. A cultura judaica dava grande importância à honra familiar. Um filho pedir a herança com o pai, ainda vivo, era um ato de desonra extrema. O retorno do filho, portanto, era algo improvável. Mas é exatamente aí que a graça se manifesta. Olha só que interessante, você que já conhece a parábola do Filho Pródigo. Preparei 4 tópicos aqui para você usar aí na sua ministração, acrescentar nesse esboço sobre o Filho Pródigo, tá bom? Vamos então dar continuidade. Vamos então para o primeiro tópico desse esboço. Tópico de número 1. A decisão de se afastar do Pai. No versículo 12 ao 13, Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. Foi o que o filho pediu ao Pai. Olha uma lição espiritual. O pecado começa com a decisão de viver longe da presença de Deus. O filho desejava os bens do Pai, mas não a comunhão com Ele. Conhece pessoas assim? Olha só aqui 2 concordâncias bíblicas para você acrescentar nessa mensagem. Primeiro, o livro do profeta Isaías, capítulo 53, verso 6 diz: todos nós andamos desgarrados como ovelhas, ou andávamos desgarrados como ovelhas. Provérbios 14, 2, palavra do sábio Salomão, está dizendo: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Olha só o primeiro tópico, a decisão de afastar-se do pai. O filho pródigo decidiu afastar do pai, pedindo parte da sua herança, se distanciando longe do pai, da sua família, da sua casa, e grandes foram as consequências na vida daquele jovem, do filho pródigo, porque de fato ele decide ficar longe do pai, querendo parte da sua herança. E a aplicação espiritual é assim, muitas pessoas, ou seja, o pecado, né, querendo ele cometeu um pecado, porque pedir a herança para um pai ainda vivo é considerar o pai como morto. Isso, para o judeu, era algo terrível, um pecado extraordinário, né? Então, mesma coisa, ou seja, o pecado nos afasta da presença do Pai. O pecado nos afasta da presença de Deus. Quando a gente peca diante de Deus, como a gente toma algumas decisões, muitas das vezes nós ficamos distante do Pai, e a pior coisa que tem é você sentir a ausência do Pai, principalmente o Pai Celestial. Então você pode fazer alguma abordagem aqui, tá? Como fala aqui Salomão, Provérbios diz que há caminhos para os homens, parecem serem bons, parecem serem corretos, mas no final é a morte. E observamos o caminho, a decisão e a escolha que este jovem escolheu. Grande foram as consequências, trouxe a morte espiritual, ao ponto que ele passou aquela situação terrível, né? E voltou urgente depois para a casa do pai. Vamos então partindo para o tópico de número 2, lembrando que você pode ampliar a cada tópico aqui. Vamos então partir para o tópico de número 2.
2. O fundo do poço. As consequências do pecado. Do 14 ao 16, né? Diz assim, ó, começou a padecer necessidades. Uma lição espiritual. Longe de Deus, o homem se vê em miséria espiritual, emocional e até física. O pecado ilude, mas cobra um preço alto. É muito forte isso aqui. 2 concordâncias bíblicas para você acrescentar aí. Romanos 6,23 diz, porque o salário do pecado é a morte. Jeremias 2,19 está escrito, a tua malícia te castigará. Ou seja, olha as consequências da atitude desse jovem. Olha as consequências desse pecado. Ele foi parar no fundo do poço, literalmente, ao ponto de desejar comer as bolotas dos porcos. O único emprego que ele conseguiu, né, naquela situação. E porcos para o judeu é algo imundo, algo impuro. E observe, olha onde foi parar a vida desse jovem pela sua decisão de decidir ficar longe do pai por causa que queria a sua herança fora do tempo. Assim é o pecado. O pecado, a consequência do pecado é essa, é levar o ser humano ao fundo do poço. Tem muitas pessoas que hoje se encontram no fundo do poço por causa das decisões que tomaram erradamente diante da presença de Deus. Né? São pecados que levam a pessoa ao fundo do poço, à miséria espiritual e à vergonha espiritual, que foi no caso deste jovem. Então, que você também possa ampliar esse tópico de número 2. Fique à vontade para você usar aí nas suas ministrações. Vamos partir para o penúltimo, terceiro ponto desse esboço. Vamos lá. Ponto de número 3. O arrependimento genuíno. Do versículo 17 ao 18. Diz aqui a primeira parte. Caindo, porém, em si. Ele reconhece o seu erro. Olha a lição espiritual dessa atitude desse jovem. O arrependimento verdadeiro começa com o reconhecimento e decisão. Primeiro reconheço e toma a decisão, a atitude, né? De voltar atrás. O filho pródigo não apenas sentiu remorso, ele levantou-se. 2 concordâncias bíblicas para você usar aí. 2 Coríntios capítulo 7, verso 10 diz, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Salmo 51, versículo 17, está escrito, a um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Esse jovem teve um arrependimento genuíno, ou seja, não basta arrepender-se, é preciso tomar atitude, não basta reconhecer o nosso erro, eu preciso tomar atitude, demonstrar para Deus o meu arrependimento, que realmente eu arrependi da atitude que eu tomei. De que forma? Lançando de volta aos pés de Cristo, voltando à presença de Deus, voltando à casa do Pai. Observem bem, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Às vezes essa tristeza, né, esse reconhecimento, muitas vezes aquele pensamento, aquela acusação vem na sua cabeça, olha, a atitude que eu tomei, eu não deveria ter feito isso, não deveria ter feito aquilo. Isso faz você gerar dentro de nós, dentro da nossa alma, do nosso espírito, uma tristeza, uma angústia que leva, muitas das vezes, é um bom sinal que leva ao arrependimento, ao reconhecimento da atitude errada que muitas das vezes a gente tomamos. Tá bom, amados? Vamos então partir para o quarto e último tópico desse esboço. Ponto de número 4. O amor incondicional do Pai. Lá no verso 20, né? Estando ainda longe, viu seu Pai. Olha a lição espiritual dessa atitude, do amor do Pai. Deus não espera a perfeição, mas um coração arrependido. O Pai correu ao encontro do Filho e o restaurou. 2 concordâncias bíblicas. O primeiro está no Salmo 103, verso 13, diz, como um pai se compadece de seus filhos, se continuar o texto, assim Deus se compadece dos seus filhos. Romanos 5,8 diz, mas Deus prova o seu amor para conosco. Então essas 2 concordâncias mostram o amor de Deus para com cada um de nós. E dentro do contexto sobre o filho pródigo, aqui mostra o amor incondicional do pai. O pai poderia muito bem não ter aceitado o filho de volta pela sua atitude, por tudo que ele causou no coração do pai. Tristeza, ausência, saudade e assim sucessivamente. Porém o pai, com amor incondicional, ele recebe de volta, de braços abertos, o seu filho. Talvez estou falando com alguém que se encontra como esse filho pródigo, distante da presença de Deus, por algum motivo te levou a essa situação. Só que Deus não está olhando neste momento a sua decisão, como você se encontra. Deus está olhando o teu coração. Será que nesse coração está havendo ou pode haver um arrependimento? Se houver um arrependimento, o reconhecimento desse erro,
ainda dá tempo de você voltar para os braços do Pai. Ele estará sempre de braços abertos para te receber de volta para a sua presença, tá bom, queridos? Vamos fazer aqui uma pequena conclusão e a gente encerra o nosso esboço em nome de Jesus. Vamos lá. Conclusão. O filho pródigo representa a todos nós, que em algum momento decidimos seguir nossos próprios caminhos. Mas o Pai Celeste está sempre pronto para nos receber de volta, com amor, compaixão e restauração. Olha um apelo aqui para quem está assistindo. Você está longe da casa do Pai? Ainda dá tempo de levantar-se e voltar. O Pai está esperando com os braços abertos. Façam como o filho pródigo. Levantar-me-ei, irei ter com meu Pai. Foram as palavras do filho pródigo, a decisão que ele toma após reconhecer e se arrepender da atitude que havia tomado. Amém, amados? Deus possa abençoar a tua vida. Faça um bom uso e aproveite desse esboço bíblico. Vou deixar aqui no card outros vídeos. Às vezes está acontecendo alguns erros, ultimamente estou observando, que eu coloco no card na hora de editar o vídeo, mas não aparece. Tem que descobrir o que está acontecendo. Mas, se você não aparecer para você aí no card um outro esboço bíblico, entra aí nos outros vídeos aí, tem muitos vídeos novos para você poder aproveitar nas suas ministrações. Amém, amados? Deus abençoe sua vida. Ore pela minha vida, também para que Deus possa continuar dando graça e força para continuar esse trabalho que tem alcançado vidas para a glória de Deus. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, claro, se Deus permitir. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.